Ó, aqui vamos só eu passar uma pincelada aqui na resolução dessa questão que está lá em PDF para vocês também, tá certo? O vídeo aqui é só para complementar essa resolução aí. Então, ó, aqui a gente vai usar aquela equação geral numa situação isobárica e uma também na situação isovolumétrica, tá certo? Ó, essa primeira questão aqui, ela dizia o seguinte, ó, que uma determinada massa de gás ocupa um volume de 60 litros sob pressão de 2 atm a uma temperatura de 77 graus Celsius, certo? Se a temperatura do gás for aumentada mantendo a pressão constante, ou seja, pressão constante, a equação vai ser isobárica, tá certo? Qual será a temperatura do gás quando o volume for 240 litros? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse 77 graus Celsius aqui em Kelvin, tá certo? O que a gente faz? Usa aquela velha equaçãozinha que é só somar 273. No caso aqui vai dar 350 Kelvin. E a equação isobárica é esta aqui, ó. Ou seja, da equação geral a gente tira o Pzinho da pressão, tá certo? Então vamos lá, ó. O volume inicial é os 60 litros. A temperatura inicial é os 350 que a gente transformou aqui. O volume final é os 240, tá certo? E temperatura final que nós vamos descobrir. Aqui é uma regra de 3 simples, tá certo? Então, ó, TF vezes 60, 350 vezes 240 vai dar 84.000, né? O 60 aqui vai passar dividindo, então vai ficar 84.000 dividido por 60. A resposta final aqui vai ser 1.400 kelvins. Ou, em graus Celsius, ficaria o quê? Em graus Celsius, pessoal, é só fazer o inverso do que a gente fez lá em cima. Em vez de somar, você vai subtrair para transformar em Celsius. Então, 1.400 menos 273, em graus Celsius ficaria 1.127 graus Celsius, tá certo? Então, a primeira questão é isso aqui, uma transformação isobárica. Na segunda questão, nós temos aqui vai ser uma isovolumétrica. Ele vai dizer o seguinte: certa massa de gás ideal está inicialmente a uma temperatura de 400 Kelvin, a pressão de 4 atm, mantendo-se o volume constante. Então, volume constante, isovolumétrica. Temperatura é reduzida para 320 e ele quer saber o valor da nova pressão. Então, ó, da equação, perceba a diferença dessa primeira, né, para essa segunda. Ó. Aqui, como a pressão era constante, a gente tira o P. Aqui, como o volume é constante, a gente tira o V. Então, a equaçãozinha vai ficar esta. Substituindo aqui, ó, pressão inicial é 4, temperatura inicial é 400. Outra coisa, como aqui já está em Kelvin, né, não precisou a gente transformar nada, tá certo? Se tiver em Celsius, é que a gente passa para Kelvin. Aí, continuando aqui, ó, pressão final que nós vamos procurar, temperatura final que ele diminuiu para 320, não foi? Ó? Então, tá aqui, 320. Fazendo novamente aquela regrinha de 3, ó, 400 vezes P, vai ficar 400P. 4 vezes 320 vai dar 1.280. Vamos fazer essa divisão aqui, ó, passa dividindo, né? Resposta, 3,2 atm, tá certo? Então, essa aqui era só isto. Vamos ver agora esta terceira. A terceira diz o seguinte: sob pressão de 6 atm, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 400 litros a uma temperatura de 300 Kelvin. Aqui, ó, ele deu as 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. O gás é então aquecido de modo que sua temperatura passa para 500 kelvins a uma pressão de 8 atm. Qual será o novo volume? Qual é a diferença dessa questão? Ele não tem nenhuma das 3 grandezas de uma maneira constante, tá certo? Todas as 3 vão variar. Se todas as 3 vão variar, então eu vou usar a equação geral, que é essa aqui. PV sobre T inicial, PV sobre T final, tá certo? Então, vamos substituir todos esses valores que estão aqui. Lembrando que esses aqui são os iniciais, então vai ficar assim, ó. Pressão inicial é 6, tá aqui. O volume inicial é 400, temperatura 300. De novo, ó, já está em Kelvin, não precisou transformar igual na primeira questão. Volume final é o que ele quer descobrir, né?
Pressão inicial tá aqui, é 8 atm, certo? Temperatura é o 500 Kelvin, tá aqui. Desse ponto aqui, ó, multiplicamos 6 vezes 400, vai dar 2.400. Repete o resto. Agora vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, para a gente já estar habituado a fazer assim, ó. 300 vezes 8 vai dar 2.400. 2.400 aqui vezes 500 vai dar esse valor aqui, que é, deixe-me ver, de 1.200.000, né? Aqui, ó, só fazer uma divisão e nós vamos ter o valor final, que é o 500 litros, tá certo? Lógico, né, pessoal? Isso aqui, quando você vai fazendo na mão, você já pode ir cancelando esses zeros aqui, aí vai diminuindo esses valores aqui. Eu coloquei inteiro só por deixar bem representado, tá certo? Então, é isto aí.